muito à vontade. Eu me sinto muito feliz de estar aqui com você. Mais uma vez, muito obrigado. Nossa, que recepção bacana! Estou mais feliz ainda por poder trazer um pouco do conhecimento aí, né, da nossa história. Mas eu reitero também toda a sua fala, no sentido de que só quem vai ganhar realmente, no final das contas, quem vai ganhar é o paciente. Eu acredito muito nisso, na qualidade de vida dele, seja melhorando totalmente ou de alguma maneira esse paciente melhorando. Bom, esse brincamento, essa relação entre profissionais, quem realmente vai levar aí é o paciente, né? E eu fico muito feliz de ver que você realmente valoriza muito essa associação entre os profissionais. Esse conjunto, né, de profissionais unidos para poder atender o paciente. Isso a gente pensa que é comum, mas não é Sério? tão comum assim não, viu? As pessoas às vezes pensam que o dentista está aberto sempre, não é sempre não, tá? Então eu fico assim muito honrada e muito feliz de você ter essa mente aberta aí para essas Exatamente. outras vias, né, Na de verdade, profissionais. eu em outras épocas, cheguei até a escutar de colegas muito amigos dizendo, olha, se a gente não tomar conta, fisioterapia, meu Deus do céu, que mente pequena. São mentes minúsculas que, na verdade, só denigrem a imagem da saúde de uma maneira geral, sabe? E quando a gente vê, por exemplo, eu fiquei muito orgulhoso, assim, nos primeiros contatos que eu tive, de falar assim, nossa, uma fisioterapeuta estudando zumbido é o nosso calcanhar de Aquiles. Você já escutou isso 200 bilhões de vezes, provavelmente, sabe? Inclusive, antes de te apresentar ainda, e eu vou pedir para que você se apresente, eu escutando uma das suas lives, você falou que parecia que tinha contando uma história de um paciente que a sensação que ele tinha é que ele estava cavando um buraco na terra, cavando um buraco na terra para tentar resumir o barulho que ele tinha, o que ele fazia. Você contou alguma coisa parecida com isso em alguma live aí? Mas isso é verdade, né? Eu recebo, né, pacientes com níveis desprezíveis, leves, severos, mas também níveis catastróficos de zumbido, né? Isso é uma realidade. Então, o que a gente consegue realmente fazer, né, com que esse paciente melhore, e lembrando sempre que o zumbido ele é muito parecido com quem trabalha com dor crônica, né, dor persistente, porque a gente segue a mesma linha do modelo Uhum. biopsicossocial. Então, o que vai fazer a diferença realmente é um profissional que faça um bom aconselhamento, que é o que a gente chama na dor de Exatamente. educação. Então, nós realizamos esse aconselhamento, e só para você ter uma ideia, semana passada eu atendi um médico, um colega, que me ligou assim, porque eu não estou atendendo normalmente, né? Mas numa emergência eu tenho que ir mesmo, porque É, nós somos profissionais de saúde e fizemos um exatamente. juramento aí, né? E esse colega meu, médico, realmente ele estava com muito medo, estava preocupado, e eu fui avaliar, fiquei 2 horas com ele. E nessa primeira avaliação eu faço toda essa parte de aconselhamento. E foi engraçado que no final ele falou assim: Karina, já aconteceu de numa avaliação um paciente seu sair sem zumbido? Aí eu falei: olha, já aconteceu uma vez. E daí a gente vê como a gente coloca realmente a atuação do sistema límbico, né, atuando ali no sentido de como uma alça inibitória da percepção do zumbido que chega lá até o córtex auditivo, né? Então, a gente É vê de verdade. tudo no Eu estou consultório. até enrolando um pouquinho para esperar a audiência já atingir um nível muito bom. E lembrar, esses tempos atrás,
Teve um paciente que chegou na minha clínica dizendo assim, doutor, ele tinha uma pitose, um olho caído assim, e falando assim, olha, eu vim tratar a minha TM e corrigir esse problema no meu olho. Eu falei, olha, você vai me desculpar, mas na nossa literatura não existe nada que justifique essa inter-relação. Não, doutor, mas eu tenho certeza Uhum. disso. Eu falei, olha, não tem relação. Se essa é a sua expectativa, eu já quero tirar de vez essa sua expectativa. Falou, não, doutor, é verdade. Não, eu tenho certeza que vai ser assim e tal. Enfim, fizemos toda a consulta e ele ali, né, reticente sempre. E daí eu falei, bom, e aí? Você vai começar o tratamento? Vamos sim, vamos, que eu estou querendo melhorar esse olho. Eu falei, meu Deus do céu, esse cara é impossível, meu amigo, é impossível, não tem condições. Tá, mas vamos começar. Beleza, e começamos porque ele tinha vários sinais e sintomas clássicos de disfunção. E muito bem, eu comecei com. A gente faz também essa aula, dá essa aula para o paciente quando a gente inicia o tratamento para entender a condição psicossocial, como você colocou, para você ter uma ideia. No dia da consulta é 1h30 e no dia da entrega de uma placa estabilizadora de ATM, que não é uma plaquinha, mas é uma placa estabilizadora de ATM, é mais 1h30. Entendeu? Para justamente classificar o paciente, poder entender aquilo que a gente pretende conseguir. Muito bem, entreguei a placa para ele. Aí, isso foi numa quarta-feira ou numa quinta, daí eu falei, bom, segunda-feira eu te espero aqui para a gente já fazer o primeiro ajuste no seu aparelho. Tá. Quando ele chegou na segunda-feira, o olho dele estava bom. Eu falei, meu Deus do céu. Ele chegou e falou assim para mim, eu não falei para o senhor, doutor, que estava relacionado. Eu falei, isto é uma feliz coincidência. E uma infeliz coincidência porque você pensou que eu tratei isto. E, na verdade, eu não tratei. Falou, doutor, o senhor está tratando, o senhor melhorou isso aqui. Só sei que todas as vezes que ele chegava na clínica, ele chegava zoando. Doutor, e mostrava o olho. Estava melhorando de tudo e sempre me zoando. Aí um dia, numa sexta-feira, eu peguei e falei assim, bom, então tá bom. Você acabou de zoar comigo e tudo mais, então tá. Peguei a placa dele, guardei dentro da gaveta e falei, você não leva mais a placa. Você não leva mais a placa. Não, doutor, mas eu preciso, que não sei o quê, porque vai ter uma festa. Não, você não leva a placa, você não leva a placa. Tá bom. Tá, mas segunda-feira de manhã cedinho eu venho buscar, tá bom. Quando ele chega na segunda-feira, eu falei, meu Deus do céu, quer dizer, a nossa, a nossa mente humana tenta trazer, de qualquer forma, pesquisando, principalmente você, quando a gente vê você pesquisando nessa área, é justamente para tentar aparar todas as arestas que a própria clínica às vezes não consegue achar, e você, quando vem com um trabalho científico confirmando determinados tipos de situação, você fala, bateu, era isso mesmo que eu queria ouvir. Seja bem-vinda, doutora Sara, que está lá de Portugal, está nos ouvindo. Temos colegas de Portugal, da América Central. Temos vários colegas de Barcelona também que estão nos assistindo. Amanhã, inclusive, eu tenho uma... Você viu que bom? Que Amanhã nós legal. temos uma live internacional com mestres e especialistas de uma universidade de Barcelona. Muito bem. Eu gostaria agora de deixar você se apresentar. Mônica e demais convidados que estão aí, deliciem-se com o currículo e com o que ela vai falar. Então, Karina, fique à vontade para colocar todo Bom, o seu conteúdo que você quiser. bom, eu espero que vocês realmente gostem, né, dessa live aí, um pouquinho do que eu tenho para passar para vocês. Bom, eu sou formada há 20 anos, sou fisioterapeuta. E eu vou contar rapidinho uma historinha de que quando eu estava decidindo para saber qual graduação eu queria fazer,
Eu sempre tive em mente que eu queria fazer odontologia. E por quê? Porque quando eu era criança, adolescente, eu ia na minha dentista e eu falava assim, gente, imagina trabalhar sentindo esse cheiro de flúor o dia inteiro. Eu falei, eu quero isso pra mim. Eu falei, eu quero sentir esse cheiro o dia inteiro. E eu tinha certeza que eu queria fazer odonto. Até quando eu cheguei no terceiro ano, no terceiro colegial, foi quando me apresentaram a fisioterapia, a graduação, o curso de fisioterapia, e eu fiquei realmente encantada com a proposta do curso. E aí eu pensei, bom, eu vou fazer fisioterapia, caso eu não goste, eu tento a odontologia. E aí, eis que realmente eu gostei, fiquei muito impressionada com o que eu vi, só que no final, quando eu fui fazer meu TCC, o que foi que eu pensei? Eu falei, eu vou unir duas coisas. Tem que ser algo que eu goste e, segundo, eu quero ir na contramão de todo mundo. Porque todo mundo da minha área queria fazer o quê? Ombro, joelho, coluna. Eu falei, eu quero saber o que que não tem aqui, porque é onde eu vou. E foi quando eu falei, deu aquele eureka na hora, eu falei, cara, lógico, eu queria ser dentista. Então, eu Que vou querer show! trabalhar com a TM, com Que disfunção show! temporomandibular. Eu falei, cara, deu tudo certo. E daí foi quando meu co-orientador de TCC foi um cirurgião bucomaxilofacial. Eu fiz uma revisão de literatura, né, com a Há fisioterapia quantos trabalhando em anos? pós-cirúrgico. Há 20 anos que eu tô formada. E na minha cidade, né, não tinha, no caso, ninguém da minha área. Não existia fisioterapeuta lá na minha cidade que trabalhasse com disfunção temporomandibular ou com pós-cirúrgico, com pós-bucomaxilofacial, né, com cirurgia ortognática, por exemplo. E aí, durante a minha revisão de literatura, eu vi que tinha aqui no Hospital das Clínicas um grupo de dor orofacial que era comandado pelo Dr. José Nossa Tadeu Senhora! Passerotti de Siqueira. Ele é Meu meu Deus pai do postiço. céu! Meu Ele é meu Deus do céu! paizão. Você não poderia ter pai melhor postiço do que esse. Não poderia. Pois Não poderia. José Tadeu ele é Terceirão. fantástico. Quem conhece ele fala, não acredito que você é pupila dele. Eu falo, sou. Com E certeza. falo com a boca cheia. E foi engraçado, porque eu vim para aqui, para São Paulo, ninguém tinha me dado indicação de nada, nenhuma carta de recomendação. Eu simplesmente cheguei no grupo, que era na quinta-feira à tarde, que funcionava o grupo de dor facial, e falei, doutor Siqueira, eu gostaria de falar com o senhor, porque eu sou fisioterapeuta e eu queria entrar nessa área. Você pode me aceitar aqui? Aí ele ficou me olhando, ele deve ter pensado, meu, quem é essa maluquinha, né, que do nada aparece aqui? Eu acho que ele ficou com pena. Aí ele falou assim, ó, à noite tem reunião clínica, tem aulas aqui à noite, então começa a vir à noite aqui para as aulas. Aí eu falei, opa, já tô com um pezinho dentro. Aí foi quando eu comecei a assistir às aulas, todas as noites, todas as quintas-feiras, na verdade, né, que tinha um grupo. E aí depois ele foi me convidando para poder participar do ambulatório de dor orofacial. Aí comecei a atuar como fisioterapeuta. E aí, para resumir, nessas aulas de quinta-feira eu assisti a aula de uma otorrino que trabalha com zumbido. E daí eu percebi, eu falei, peraí, no meu grupo lá, quando eu atendo os pacientes que têm dor orofacial, eles melhoram desse zumbido aí. Eles falam que melhoram. E foi aí que eu fui buscar esse grupo de zumbido para poder fazer esses estudos que a gente passou a fazer isso há uns 20, 19 anos atrás. Então, resumindo, eu fiz uma pós-graduação lato sensu em disfunções musculoesqueléticas. Em seguida, eu fiz o mestrado em zumbido, né, lá no departamento de otorrino. Em seguida, eu já emendei no doutorado, também em zumbido, com a mesma orientadora que a doutora Tani. E hoje eu sou pesquisadora no grupo de pesquisa em zumbido do HC, que é como se fosse um pós-doc, né, que eu faço.
E geralmente, como o pessoal sempre quer saber de livros, essas coisas, né? Então tem esse livro aqui que eu publiquei junto com outros Uau! colegas, Depois né? você manda para mim como Então, ele está invertido para nós, que nós vimos. tá. Manda para mim, por favor, através do WhatsApp, eu vou colocar no Telegram, tá? Os dados, o Tá bom. nome, editora, tudo. Aham, continue. Tá, então esse livro aqui nós fizemos junto com outros otorrinos, então europeus e americanos. E esse livro aqui também que é bem bacana, tá? Que também é também de europeus e americanos também esse outro livro Que aqui. São legal. livros que eu recomendo, que eu tô também, que eu participei junto com os meus colegas. E esse aqui que é o brasileiro, né, que foi feito aqui no Brasil por dois otorrinos e eles me convidaram também Que para show. participar Que show. deste capítulo. E este ano eu já acabei de mandar um capítulo de livro que vai ser publicado. Bom, foi enviado esse ano. Talvez até o final do ano ele seja publicado, que é totalmente voltado para a região de cabeça e pescoço. E aí eu fiz um Uhum, capítulo de zumbido. Eu atendo aqui, eu tenho um consultório uhum. particular aqui em São Paulo, então realmente eu atuo como clínica. Então eu não sou só aquela pesquisadora, né, que Certo. fica lá enfurnadazinha lá dentro do Hospital das Clínicas. Então eu faço atendimentos, eu atuo, faço hands-on mesmo. E eu dou cursos para fisioterapeutas, que começou ano passado. E esse ano eu estava com um curso por mês para dar no Brasil inteiro. Infelizmente aconteceu isso tudo. Mas, Exato. bom, as coisas vão mudar. E, e aí eu comecei a receber muito pedido de dentista, né? Em relação ao curso. E aí eu falei, olha, não tem como porque eu faço a parte prática e o meu conselho não permite. Mas aí eu estou pensando em montar alguma coisa com algum dentista para eu poder passar toda a parte teórica profunda e o dentista poder Ótimo, trabalhar um pouco a parte ótimo, prática, né, ótimo. de tratamento, né? Por exemplo, botox, se funciona ou se não funciona, a placa. Bom, eu não sou Sim, dentista, então sem teria que ter um dúvida, sem dentista para dúvida. fazer junto esse E o bom de curso. tudo isso é que você está E colocando aí a e teoria para com a prática finalizar, junto na sua clínica. Isso é fantástico. exatamente. Isso é o melhor dos mundos, né? Você fazer pesquisa e poder atuar na prática clínica. E eu dou aula em dois cursos de pós-graduação, um em Recife e o outro em Salvador, tá? Que é pós-graduação para fisioterapeutas, voltado para a disfunção temporomandibular. E Que eu dou legal. módulo de zumbido, né? E eu sou revisora de revistas científicas também. Uma delas é o Brazilian Journal of Pain, aqui do Brasil, né? Que eu faço parte do grupo de revisores. E eu acho que é E isso. para somar ainda mais ao teu currículo, você deve ser nordestina, de Fortaleza, Sou. Eu sou de Aracaju. Aracaju. Que coisa boa. Eu conheço Você Aracaju, conhece? lógico. Inclusive, Aracaju tem uma cidade bem pequena chamada Brejo Grande. Você já ouviu falar? Então, eu fui parar Já. lá. Acredita um negócio desse? Eu fui, Você na tá época ainda que brincando. existia, antes de formar, eu sou formado há 40 anos, e antes de formar tinha o tal do Projeto Rondon. Então nós fomos lá para Sergipe. Mas olha, que coisa boa. Fico Nossa, mais feliz ainda porque eu tenho aqui agora, estou vendo a doutora Ana Maria, que é fortalezense, que ela foi minha aluna, minha assistente, uma ortodontista de primeira também. Então, eu estou vendo fisioterapeutas, nordestinas, se juntando a um grupo que também quer muito ouvir você falar, sabe? Então, por favor, fique à vontade. bom, então vamos lá. O que que aconteceu, né? Quando eu resolvi iniciar esse estudo no mestrado, eu nunca tinha pesquisado sobre zumbido, nunca tinha lido absolutamente nada na literatura científica, né? E daí, o que que acontece? Quando a gente publicou o primeiro artigo
em 2007, nós fomos os primeiros fisioterapeutas, não só aqui no Brasil, mas no exterior, a publicar um artigo científico sobre zumbido somatosensorial. Então, nós somos os pioneiros em relação a isso tudo. Isso a gente carrega com maior carinho, né? Porque a gente começou essa história toda, né? Como fisioterapeutas. Então, o fisioterapeuta, ele vai trabalhar com o zumbido somatossensorial. Esse zumbido somatossensorial é aquele que tem relação com a via somática, que tem o quê? A musculatura e a articulação. Lembrando que a via somatossensorial, ela também capta o quê? Temperatura, propriocepção, ela está relacionada com a dor. Então, tudo isso está envolvido nesse tipo de zumbido, né? O zumbido é um sintoma, não é uma doença. E por ele ser sintoma, ele fala muitas coisas aí por trás. Porque ele, por ser sintoma, ele tem inúmeros fatores de risco e causas relacionadas a ele. Então, ele é multifatorial, tá? A prevalência dele é alta, em torno de 15% da população mundial apresenta zumbido. Aqui em São Paulo foi feito um estudo que a doutora Giane Oiticica, que é minha chefe aqui no HC, onde 22% da população em São Paulo apresenta zumbido. E não é só um sintoma que acomete pessoas mais velhas, no caso os idosos, né? A gente sabe, Vitor, que crianças e adolescentes também apresentam a queixa de zumbido. E é muito mais frequente, porque eu lembro que quando eu comecei a atuar com zumbido há uns 18 anos, eu lembro que a maioria dos pacientes que eu atendi era de 40 anos para cima. Hoje, eu atendo pacientes com zumbido com 14, 16 anos, 20 anos. Então, eu noto que cada vez mais a prevalência em jovens aumentou. E por que isso? Você lembra, Vitor, quando você era pequeno, os brinquedos que você usava para brincar não era uma coisa mais de madeira, sem barulho, sem som alto? Hoje em dia você vê, né? O que a gente tem de som, de iluminação. A gente vai para essas festas, né? Que tem buffet infantil. É uma barulheira sem fim. Então, o mundo exatamente, está mais barulhento. exatamente. A gente não para perceber. Engraçado, né? Quando você começa a falar, você fala, puxa, é mesmo. Puxa, é mesmo. Nossa, é verdade. Tudo a ver. Continue. Exatamente. A segunda questão. Tem a questão que envolve também a parte emocional. A gente tem um nível de estresse, de ansiedade em adolescentes com certeza. e crianças muito maior. Ansiedade e estresse tem relação com, de repente, com a gênese do zumbido? Tem. E ansiedade e estresse pode gerar um bruxismo. Pode gerar uma tensão cervical e dor cervical também relacionada. Isso também pode gerar zumbido. E também, por exemplo, a qualidade alimentar. Hoje a gente vê, né, os alimentos muito mais industrializados. Né? Crianças, ao invés de comer fruta, preferem um biscoito, uma bolacha, dependendo de onde a pessoa é verdade, mora, verdade. Biscoito. Não é? Então, come mais doce. Outra coisa, com a quantidade de atividades que essas crianças e adolescentes fazem, eles ficam mais tempo em jejum. E o jejum também é motivo para gerar um zumbido. Então, é mais criança e mais adolescente para isso tudo, tá? Para poder dar mais prevalência nisso tudo, né? Então, o zumbido somatossensorial é esse que tem relação com dor, com disfunções articulares, e o fisioterapeuta e o dentista devem entrar nessa equipe para trabalhar o tratamento nesses pacientes. E a gente não deve esquecer que o otorrinolaringologista, ele é o regente dessa orquestra, tá? Então, se um paciente chegar até você ou até a mim e não passou por nenhum médico, no caso o otorrino, que é o mais indicado,
ele deve ser indicado, mesmo que ele tenha um zumbido somatosensorial. E por que isso? Porque a gente sabe que de 90 a 96% dos pacientes que têm zumbido, eles vão ter perda auditiva. Perda auditiva. E quem trabalha com a perda auditiva é o médico otorrinolaringologista. Por isso que ele é o mais indicado e ele tem que ser indicado sim, tá? Então, todo paciente deve passar e deve fazer audiometria. Deve. Não existe paciente com zumbido que não vai fazer audiometria. Tem que ser encaminhado para fazer uma audiometria convencional, né? Que a gente chama. Que é e me diz uma coisa, né? Inclusive temos fonoaudiólogos assistindo a nossa apresentação, a sua apresentação, e a gente fica muito feliz de saber que temos a especialidade da fonoaudiologia que nos ajuda muito também, não podemos esquecer isso. Aproveitando já para entrar no âmago da questão, assim como você, há uns 20 e poucos anos atrás, depois de já ter sido especialista, eu, 25 anos mais ou menos, 28 anos, eu comecei a estudar oclusão e tal, e daí eu falei, sabe de uma coisa, eu vou começar a estudar disfunção da ATM. E comecei a estudar porque começava a ver nos cursos que eu ministrava pacientes que começavam a apresentar esse tipo de situação. Naquela época, uns 25 anos,